Senhor, amém. E aos ouvintes, um bom dia de salvação. Quero de já ler aqui em Lucas, no capítulo 9, versículo de número 23 ao 25. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? E o que pagar ele pela sua alma, pela sua vida? Como vemos hoje em dia, para o mundo é normal pecar, mas Deus não gosta do pecado. Deus ama a pessoa, mas abomina o que ela faz, abomina o que ela pratica, o pecado. Deus abomina o pecado. Tanto é que a Bíblia diz que Deus não habita onde tem pecado. Ele não está onde tem pecado. Então, se uma pessoa peca, verdadeiramente ela não está com Deus. Ela está sem Deus, porque Deus não habita onde tem pecado. Mas o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que Deus não agrada, que Deus não aceita, que Deus ele evita, que Deus não habita nisso. Deus não gosta do pecado. Pecado é a bebedice, é o vício, a prostituição, a cobiça da carne, é tudo aquilo que não agrada a Deus. Tudo que prejudica o homem é o pecado. O pecado só traz morte e destruição. A Bíblia nos diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida, e vida com abundância. Mas hoje em dia, o pecado, ele é normal. Por quê? Porque Satanás, ele escureceu, ele tampou a mente das pessoas para que elas não ouçam a verdade. E muitas vezes as pessoas gastam o dinheiro, gastam as coisas delas naquilo que não as satisfaz, naquilo que é o pecado. Como a Bíblia diz em Isaías 55: porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Porque gastam o dinheiro naquilo que não as satisfaz, naquilo que não é pão, naquilo que elas não necessitam, naquilo que não pode edificar elas. Mas gastam o dinheiro naquilo que a carne quer, no que a carne cobiça. Muitas vezes na cachaça, no cigarro ou na prostituição. E acabam gastando o fruto do trabalho delas naquilo que não as podem os edificar. Mas Deus pode edificar. Por quê? Porque Ele é o pão. Mas não um pão comum, um pão que quando a gente come, a gente sente fome novamente. Não, Ele é o pão da vida. E quem se dele comer, tem a vida eterna. E Ele também é a água da vida. E quem beber dela, terá uma fonte de água que jorra até a vida eterna. Ou seja, Jesus é o que nós necessitamos. Jesus é o que nós devemos ter nas nossas vidas. Muitas vezes as pessoas acham que são salvos por obras que elas têm feito. Não é porque eu ajudo o próximo, porque eu dou dinheiro aos pobres, que eu dou dinheiro àqueles que são necessitados, que eu serei salvo. Não. É um dos quesitos para ser salvo. Mas você não é salvo por isso. Você é salvo quando você aceita Jesus Cristo. Quando você crê que só Ele pode te salvar. A Bíblia nos fala em Romanos, no capítulo 10, o seguinte. A Bíblia nos fala aqui em Gálatas, no capítulo de número 2, versículo de número 10, o seguinte: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras de lei nenhuma carne será justificada. Nós não somos salvos pelas obras que nós venhamos ter feito, desde ajudar alguém que necessita, ou até mesmo prestar um dinheiro para alguém que está precisando.
Não, a gente é salvo por Jesus Cristo. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. A Bíblia nos fala o seguinte, em Romanos, no capítulo de número 10, porque se com tua boca aceitares Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e com teu coração crer que só Ele pode te salvar, verdadeiramente serás salvo. Visto com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Mas eu não posso só confessar Jesus Cristo e depois voltar para o pecado, não. Paulo diz que quando nós aceitamos Jesus, nós somos justificados, nós somos transformados. As coisas velhas, o pecado que antes nós praticávamos, a gente deixa de lado e passa a viver uma nova vida, uma vida com Cristo, uma vida reta a Ele, uma vida devota a Ele, seguindo os seus caminhos, seguindo o que a palavra dele diz. Ou seja, quando eu aceito Jesus, eu passo por uma transformação do Espírito Santo. E hoje Jesus está te convidando a passar por essa transformação. A Bíblia nos diz também em Isaías 55 o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai Ele enquanto está perto. Ou seja, haverá um momento em que não se poderá mais achar, não se poderá mais buscar ao Senhor Jesus. Ou seja, busque a Ele enquanto há tempo. Hoje Jesus convém entrar no teu coração, na tua casa. Se tu permitir Ele entrar, verdadeiramente tu e Ele vai ser contigo e tu com Ele. Mas se tu não permitir entrar, eu te digo que não está tendo muito mais tempo. Porque quando Jesus voltar, não haverá mais tempo para que Ele entre na tua casa. Então, aceite Jesus enquanto há tempo. Aceite Jesus enquanto ainda tem, a porta ainda não está fechada. Porque haverá sim um momento em que essa porta irá se fechar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.